Hoje eu vim falar para você sobre mercado de arte e colecionismo. No mercado de arte, a mercadoria é a obra de arte. O mercado de arte é bastante expressivo. Os valores alcançados na aquisição de obras de arte, sejam elas pinturas, esculturas, fotografias, etc., podem chegar à casa dos milhões de dólares. Fundações e colecionadores de arte investem grandes fortunas muitas vezes na compra de uma única peça, que pode ser altíssima em virtude de seu valor estético ou mesmo do seu autor. Mas é importante lembrar que muitas pessoas pelo mundo possuem obras de arte em suas casas, que também foram adquiridas comercialmente, mesmo que por somas bem menores. Essas peças também se incluem no mercado de arte, ou seja, engana-se quem pensa que esse mercado é restrito aos leilões. Ser artista das artes visuais muitas vezes implica em vender obras e acho que é muito difícil para o artista que pinta e mesmo escultor fazer o preço de sua obra. A maioria dos artistas não é nem um pouco empreendedor e acha até mesmo que a sua obra não é um produto que deve ser comercializado. Participar de feiras, exposições, salões de arte e mesmo ter um vínculo com uma galeria de arte significa que o artista que ele vai ter que se vender. Entender desse mercado de arte pode ser o primeiro passo para que o artista possa, de fato, começar a ter algum reconhecimento. Quando você se junta aos seus semelhantes, você começa a entender melhor o caminho que deve trilhar para chegar ao mercado de arte. O mercado de arte é feito de pessoas que compram essa arte, são os amantes e muitas vezes os colecionadores de obras de arte. Esse é um mercado que no Brasil chega a R$ 1 bilhão por ano e poderia ser maior quando a obra de um artista cai no agrado de um colecionador, tudo pode ficar mais fácil. Mesmo que alguém queira colecionar as obras de um artista, se ele for desconhecido, existe um caminho para ser percorrido para o reconhecimento dele de uma forma regional, nacional ou até mesmo internacional. Quem coleciona dificilmente vai colecionar alguma coisa que não tenha valor. Valor e não preço. São duas coisas diferentes. Muitas vezes o reconhecimento não vem pela técnica, pela obra, pelas cores impressas na obra. Muitas vezes o reconhecimento vem pela história e trajetória do artista. É o conjunto do que ele é e do que ele faz que pode dar à obra uma qualidade ímpar e única. Entender estar no mercado de arte requer especialistas. Especialistas que possam discernir o bom trabalho do trabalho comum, que possam descobrir na história e na obra do artista o que de fato importa e o faz diferente do que existe no mercado. O colecionador de arte, paixão, interesse pelo belo, sacrifício para obter o que pretende marca o perfil dos colecionadores de arte. Figura romântica e admirável, o colecionador forma, ao lado de críticos e marchands, o tripé básico do mundo do artista. Muitos colecionadores veem alguns motivos para se tornarem colecionadores de arte, dentre eles a provocação da beleza e o desejo da posse. Com a vontade de ter uma obra de arte, eles passam a visitar galerias, museus, a lerem sobre crítica de arte e treinarem a sensibilidade, a percepção visual, acumularem conhecimento em matéria de arte para estabelecer, afinal, parâmetros de comparação. Então, uma coisa muito importante é que para colecionar, você tem que observar muito bem, treinar a percepção visual e depois disso, você com maior ou menor experiência, vai selecionando aqueles artistas que mais atingem a sua sensibilidade. É também muito fascinante acompanharmos a trajetória, o desenvolvimento da carreira artística de um jovem pintor, um jovem escultor que de repente apareça no mercado. Para comprovar a autenticidade de uma obra de arte, além da assinatura do artista em suas obras, é feito também uma catalogação em livros de arte ou em projetos de memória do artista, onde estes têm o controle de suas obras e o fazem bem documentadas. E é muito importante o mercado ter um controle próprio, recíproco, interdisciplinar e entre os seus componentes, seguradora, galeria, artista, museu, sempre de aprimorar esse controle da obra. Cada vez mais o Brasil tem artistas com relevância no cenário internacional e cada vez mais aumenta o número de pessoas interessadas no colecionismo, além das pessoas verem a coleção de arte como um investimento também. Mas vale lembrar que colecionador é diferente de comprador de arte. Normalmente os colecionadores não querem desfazer de suas coleções. Já os compradores de arte o fazem no intuito de ser um investimento. Para atribuir valor a uma obra de arte, você lança mão de uma série de ferramentas e uma série de análises.
Não é uma única análise que vai te gerar um valor de uma obra de arte. Você analisa, por exemplo, as assinaturas e realmente as assinaturas correspondem ao determinado artista, pois isso vai influenciar no valor final para saber se a obra é autêntica ou não. Análise de forma e de estilo, onde você vai avaliar se a obra corresponde ao iluminismo, expressionismo, para ver a forma que aquela obra foi pintada, se corresponde ao estilo do determinado artista, e você tem também as análises físico-químicas, que envolvem uma série de exames, principalmente sobre tintas e pigmentos, onde você vai avaliar elementos e saber a época em que foi produzido. Não vai dar exatamente uma época específica, mas você consegue avaliar se determinado pigmento de uma obra condiz com a cronologia da sua produção. Por exemplo, alguns pigmentos só foram produzidos no século XVIII. Com base em todas essas ações, é possível avaliar se a obra é autêntica ou não, e aí entrar na questão do valor do mercado. De acordo com a oferta e demanda, isso faz com que a obra de determinado artista suba de preço também. A lei da oferta e da demanda funciona por aqui, o que faz com que os artistas mortos, portanto, com quantidade limitada de obras, tendam a ser os mais caros e desejados desse comércio. O mercado de arte no Brasil está crescendo muito e está sendo muito bem olhado em outros países, tanto que tem vários programas e projetos levando diversos artistas brasileiros para o exterior, que é o que está abrindo muito o mercado de arte internacionalmente. As galerias estão crescendo muito também no Brasil e estão abrindo várias feiras de arte em São Paulo, sem contar galerias de fora que estão abrindo filiais aqui no Brasil também. O mercado de arte no Brasil amadureceu e com isso você potencializa a expansão da arte em geral. Um assunto que já tratei em outro vídeo, mas que vale a pena comentar novamente, é sobre a diferença entre mercado primário e mercado secundário, para quem ainda tem dúvida. O mercado primário são as galerias que trabalham com a representação de artistas que ainda estão produzindo as obras, e você leva pela primeira vez a obra para o mercado, e depois essa obra volta para o mercado secundário por venda e revenda. São mercados bem diferentes. O mercado secundário lida com a obra, vende uma obra. Já o mercado primário representa um artista, pensa na carreira de um artista. Uma coisa importante para se falar também é que o artista tem um universo, tem um assunto, tem questões que geram obras, e obras significa, de certa forma, o que o artista pensa, o que ele acredita, o que ele advoga, e para uma galeria ou escritório de arte representá-lo, tem que compartilhar essas ideias, esse universo, essas questões, esses conceitos.